Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que se há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Até o versículo de número 24, amém? Os irmãos podem tomar assento. Nós estamos diante de uma palavra do capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, a qual alguém intitulou como sendo as últimas palavras de Jesus, as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos antes do evento da crucificação, antes de Cristo ser crucificado. Cristo pegou os seus discípulos e o intuito dele era fazer com que os discípulos estivessem preparados para a grande dificuldade, a grande luta, o grande desapontamento que eles iriam passar, que eles iriam ter. Eles ali estavam sendo preparados para ver o seu Messias, o seu campeão, o seu Senhor, o seu esperado, né? Aqueles que eles colocaram tanta confiança, que eles apostaram as suas fichas. Eles estavam preparando Jesus estava preparando esses homens para o evento, né? Aquele evento terrível da crucificação, o evento onde todos iriam ficar abismados, dizendo: mas era esse que a gente estava acreditando? Esse que foi entregue na mão dos homens e fizeram o que quiseram com ele, e agora ele morreu. E a conversa no caminho de Emaús, olha, a gente tinha uma esperança. Lembra daquela conversa que Lucas registra lá no caminho de Emaús? Os dois discípulos caminhando, e Jesus caminhando com eles ali, o Jesus ressurreto já. Qual que era a conversa deles? Era uma conversa de desânimo. Você é só estrangeiro aqui em Jerusalém, você não sabe das coisas que têm acontecido sobre Jesus Nazareno, que hoje já é o terceiro dia que ele foi crucificado, e a gente tinha esperança, a gente achava que era ele que ia remir Israel. A situação foi crítica, a situação foi difícil, e essas palavras de Jesus aqui era para que injetasse ânimo nesses discípulos, nesses homens, para prepará-los para a grande batalha espiritual. E é o nosso objetivo nessa noite. Nessa noite é o nosso objetivo trazer palavras aqui sobre o tema, a segurança do cristão. Aleluia, Jesus. Comece a observar o capítulo 14, 15 e 16, que você vai encontrar nesse capítulo promessas de segurança. Presta bem atenção aqui que no versículo 16 ele já diz assim, logo de cara assim: olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia, Jesus. Olha só o que Jesus Cristo coloca. Ele coloca dizendo que vai rogar ao Pai, ele vai fazer um pedido ao Pai. Ele vai chegar diante do Pai e vai fazer um pedido, e esse pedido não vai ser negado.
Esse pedido aqui já está dizendo que esse pedido não vai ser negado. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar algo para vocês para sempre. Ó, eu rogarei e Ele vos dará algo para sempre. Não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, não é uma semana, não é um ano, é para sempre. Não é 100 anos, não é 500 anos, não é 1000 anos, é eternidade. Eu rogarei e Ele dará algo para vocês para a eternidade. E o que Ele vai dar? O que Ele vai rogar? Ele vai rogar por um outro Consolador. Dentro do original, essa palavrinha outro, dizem os estudiosos do grego, dizem que essa palavrinha outro no original, se fosse traduzido ao pé da letra, iria ser traduzido para a palavra igual. Outro aqui no original significa igual. No grego, o idioma que foi escrito, o Novo Testamento, João estava falando assim: olha, Jesus disse que vai pedir ao Pai para que Ele mande um igual a Ele. Igual, sabe o que é igual? Igualdade de substância, igualdade em todas as coisas. O Espírito Santo não é menor. O Espírito Santo, que é o personagem desse texto aqui que nós nos referimos, ele não é alguém inferior a Cristo, ele é alguém igual a Cristo, que foi dado para nós para estar conosco para sempre. Glória a Deus, aleluia. Eu rogarei ao Pai um outro que? Consolador. O que é consolador? Comece a meditar aí com você. O que é um consolador? Hoje você tem a palavra advogado. Você sabe o que é um advogado? Só que dentro da nossa cultura, a palavra advogado, ela soa um pouco mal, não soa? A palavra advogado não está relacionada com falcatrua hoje. Mas para nós compreendermos o texto, nós temos que voltar a 2000 anos atrás, quando João escreveu e ele pegou essa palavra. O que significava advogado naquele tempo? O que era uma figura de um advogado naquele tempo? Para começar, naquele tempo, essa pessoa que exercia essa função, ele não exercia essa função por dinheiro. Não era simplesmente uma profissão, não era uma profissão. Era algo que o camarada exercia por amizade. Quando alguém estava enfrentando problemas com a justiça na época, dentro do direito romano lá, era concedido então esse consolador, esse advogado, para ir com o réu até a presença da corte, para esse amigo defender o réu. E ele fazia isso por amizade, não por interesse. É essa a figura do Espírito Santo na minha e na tua vida. Ele não faz por interesse, ele faz por amizade. Ele não está fazendo por dinheiro, você não vai pagar nada para ele. Ele faz por amizade com você, por ter amizade por você, por amar você, por ter o mesmo amor que Cristo tem por você. Ele tem o mesmo amor e Ele é esse Consolador que está conosco, nos consolando dia a dia, nos defendendo dia a dia. Paulo, escrevendo sobre esse tema, ele diz assim: olha, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que vem e pega a nossa oração e traduz ela para Deus, e fala para Deus, e coloca diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, que nós não temos como traduzir isso para o auditório. Ele faz isso para Deus. E as nossas orações são ouvidas por causa desse Consolador que está conosco. E o texto diz: para sempre. Não é só agora, é para sempre. A figura do advogado é defender o réu diante do juiz. E nós somos réu, nós somos o réu nessa história. Eu sou o réu nessa história. Você é o réu nessa história.
Segundo Salomão, não existe homem perfeito na terra que viva muitos anos e nunca cometa o pecado, e nunca faça pecado. Por isso nós temos esse Consolador diante de Deus, nos consolando, nos ajudando nas fraquezas, nos orientando, nos dando graça, nos encaminhando, nos ajudando em cada tribulação, em cada lágrima, em cada desespero, em cada palavra falada sem pensar. Olha, eu já desisti, para mim acabou. Isso não chega diante de Deus dessa maneira, isso chega diante de Deus de outra maneira, porque você tem um Consolador junto com você, aquele amigo verdadeiro que está contigo, não somente na alegria, porque você está cheio de amigo que está com você na alegria, você está cheio de amigo que bate nas suas costas, mas é falso. Mas esse Consolador não, é o amigo verdadeiro, que está conosco na tribulação, na angústia, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que está com você te ajudando. Nós temos um advogado. E seguindo essa linha de raciocínio, lá na carta de João, João trata sobre isso. Não que ele está abrindo margem para o pecado, porque a carta de João não é uma carta para ir contra o pecado, para falar contra o pecado, para dizer que você nasceu de novo e você não anda mais no pecado. Mas eu e você não somos perfeitos, então ele introduz lá, olha, se todavia pecares, temos um advogado para com o Pai. Aleluia, Jesus. E lá ele apresenta o próprio Cristo como advogado. Tanto faz a palavra se chamar você colocar Cristo ou colocar o Espírito Santo, os dois têm a mesma função de defender você diante do Pai. Você tem esse Consolador, foi dado esse Consolador. Mas irmão, pregador, como que eu recebo esse Consolador? Como que eu obtenho esse Consolador? Nós homens gostamos de criar normas. Nós somos mestres em criar normas e mais normas, e coisa e mais coisa, quando a Bíblia simplifica, quando a Bíblia torna as coisas bem fáceis, nós complicamos. O pentecostal então, nem se fala, ele complica muito mais ainda. E você vai buscar estudo, você vai buscar orientação, como que eu faço para obter esse Espírito Santo, como que eu faço para obter esse Consolador, e te joga um caminhão de costumes, de coisas para você fazer. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. E uns ensinam que tem que jejuar a noite inteira, outros dizem que tem que jejuar o dia inteiro, outros dizem que tem que fazer uma campanha no monte, tem que subir no monte, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas vai para as Escrituras, deixa de ir pela cabeça dos outros e vai pesquisar as Escrituras. O que a Escritura diz? João lá na sua carta deixa as coisas bem simples. A Bíblia ensina que nós obtemos o Espírito Santo através da regeneração, ou seja, através do novo nascimento. E como que acontece isso? De que maneira? Da maneira mais simples possível, através da fé. Lê lá em João capítulo 5, lá, primeira carta de João capítulo 5, não aqui, mas lê na sua casa. Lá João coloca as coisas bem simples, ele diz assim, olha, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Está aí a doutrina da regeneração, sem colocar um monte de empecilho, sem colocar um monte de termos para você fazer. Ele simplifica numa palavra feia. Se você acreditar em quê? Que Jesus é Filho de Deus. O que significa isso? Traduzindo isso, o que significa isso? Acreditar que Jesus Cristo é Deus. Porque quando a Bíblia no Novo Testamento chama Jesus de Filho de Deus, está dizendo que Ele é Deus, principalmente nos escritos de João. Você acredita que Jesus Cristo é Deus, você já nasceu de novo. Mas colocam tanta coisa, né? Se você não sair pulando, não carregar um banco na cabeça, você não nasceu de novo, você não recebeu o Espírito Santo. Coloca tanta coisa para você e o negócio é simples. O negócio é fácil, é tão fácil que é difícil de acreditar.
É esse o problema meu e seu, que quando é fácil é difícil da gente acreditar. Um negócio que ninguém sabe explicar. Nicodemos não sabia explicar. Jesus começou a falar para ele não acreditou. E Jesus falou: olha, eu estou falando para você de coisa terrena e você não acredita, que dirá se eu te falar das coisas celestiais? Mas o negócio é simples e a gente não quer acreditar. Ah, eu vou te mandar outro consolador. O consolador já foi mandado. Mas quando? Já foi derramado lá no dia de Pentecostes. A promessa de Joel já se cumpriu lá no dia de Pentecostes. Está aí, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer mais nada. É só receber, é só abrir a mão e receber. É só abrir a mão e pegar para si. É só dizer dentro de si: eu creio, eu acredito e já tem. Deus seja glorificado, exaltado. Mas é tão fácil assim? É fácil sim. É desse jeito, é simples. É de maneira simples, é de maneira direta, reta. Não depende nem de mim nem de você, depende de Deus. E Deus já fez a parte dele e nós estamos aqui fazendo a nossa, que é recebendo. A nossa parte é receber. Eu vos darei outro consolador, para que fique com vocês para sempre, para todo sempre. E esse consolador já está conosco. E ele diz aqui, ó: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Levando ao pé da letra aqui, sabe o que Jesus está falando? Nós ensinamos que ele foi derramado lá no Pentecostes. Mas olhando para esse versículo aqui, Jesus estava falando ao pé da letra: ó, ele já habita com vocês. Ele já está com você. Ele já está na tua vida. Ele já está contigo. Porque o Espírito Santo sempre existiu em Gênesis, em Apocalipse. Ele é eterno, do mesmo naipe do Pai e do Filho. Então ele já está com você. Mas como, hein? Ele diz aqui, ó: o mundo não o vê e nem o conhece. Ah, então agora ele vai nos levar para uma doutrina chamada de doutrina de santificação, não é isso? O mundo não vê e nem pode receber. Olha, no sentido de onipresença, o Espírito Santo está em todos os lugares. Mas no sentido de imanência, não. No sentido de onipresença, ele está até no inferno, porque não existe nenhum lugar que ele não esteja. Mas quando nós falamos no sentido de imanência, o sentido que ele está falando, que ele está defendendo aqui nesse versículo 17, ó, nesse sentido ele não está no mundo, ele só está em um grupo especial. Esse grupo especial é os escolhidos, os salvos, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, os redimidos por Cristo. O que é imanência? Imanência vai nos levar para o sentido então de comunhão. Ó, no sentido de onipresença ele está em todos os lugares, mas no sentido de comunhão ele está somente com a igreja. No sentido de morar ele está somente com a igreja. No sentido de habitar, de ter relacionamento, de ter conhecimento. E essa palavra conhecimento nos leva para a palavra de relacionamento entre marido e mulher. Nesse sentido de um conhecer o outro, está somente com os escolhidos. Aqui está claramente: eu não virei para o mundo nesse sentido. Eu virei para os meus escolhidos, para a minha igreja, no sentido de comunhão, no sentido de estar dando direção, no sentido de estar dando conselho. Porque o advogado dá conselho, o advogado defende e aconselha o que o réu deve falar, o que o réu deve dizer, de que maneira o réu deve se comportar. E isso ele não fala para o mundo,
Esse Consolador não fala nada para o mundo, esse Consolador fala para você e fala para mim. Glória a Jesus, aleluia a Deus. E agora esse Espírito Santo está guiando você, ele está orientando você. E agora eu volto para a carta de João. Você já leu lá a carta de João lá, que João ele usa uma expressão simples assim, dizendo assim: olha, eu vos escrevo não porque vocês não sabem, mas eu estou escrevendo é porque vocês sabem. Sabe o que isso significa? Ó, o apóstolo, o chefe, falando para os discípulos, falando para os subordinados: eu não sou maior que vocês, eu estou escrevendo é porque vocês sabem. E por que vocês sabem? Porque vocês têm a unção do Santo e vocês sabem tudo. Por que vocês sabem? Porque vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Por que vocês sabem? Porque vocês já receberam esse Consolador. E ele foi dado, não foi por causa de mim, por causa de Pedro, mas foi por causa de Cristo. E Cristo já mandou o Consolador, e ele já está com você, e eu estou ensinando uma coisa que você já sabe. Mas como que pode ser isso? Sabe o que é isso? É aquela comunhão que você tem com o Espírito Santo. E quando alguém vem pregar, você lá no seu íntimo, você já diz: eu já li isso, o Espírito Santo já me ensinou isso, nós estávamos conversando sobre isso, nós estávamos falando sobre isso. E aí o que vem para você na igreja, o que vem para você mediante outros vasos, é apenas uma confirmação do que o Espírito Santo já ensinou para você, porque você tem a unção do Santo, e a unção do Santo permanece com você. Você tem o Espírito Santo. Não é o fulano de tal que vai dar o Espírito Santo para você, você já tem o Espírito Santo. Já faz parte do seu dia a dia, já faz parte da tua fé, você tem Ele. O que você precisa aprender com Ele mesmo é ter comunhão com Ele. Ele vai te guiar em toda a verdade. Presta atenção aqui que no texto aqui está dando o Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir. São coisas que o cristão tem para segurança sua, orientação, guiar em toda a verdade. De que maneira que ele vai guiar na verdade? Primeiro, fazendo os discípulos lembrar das coisas que Cristo tinha ensinado. E em segundo lugar, revelando outras coisas que Cristo não pôde falar, porque eles ainda não suportariam. E agora? Como que é agora para nós esse guiar do Espírito Santo na verdade? Não mudou. Só que ele não vai trazer mais nenhuma nova revelação. Não cabe mais nova revelação dentro das Escrituras. As Escrituras foram encerradas. Encerradas de que maneira? Com o ensinamento de Cristo e depois o ensinamento dos apóstolos, que seguiu o ensinamento de Cristo e agregou coisas que Cristo não pôde ensinar, porque eles ainda não podiam suportar isso para aprender. Então o que vem para nós hoje? Vem para nós hoje os escritos dos evangelhos e as cartas de orientação que chegou até nós. E se alguém vier dizer que recebeu uma nova revelação que está contra isso, aquele que tem o Espírito Santo compara as coisas e diz: isso eu descarto, isso não é para mim, isso não está escrito, isso não foi ensinado, o Espírito Santo não ensinou lá no passado e não ensina hoje, porque o Espírito Santo não vai contradizer o que já está escrito aqui nas Escrituras. Então, fora dessa conversa, o irmão ou a irmã diz: ah, mas Deus me revelou. Mas na Bíblia está escrito assim: ah, mas Deus me revelou. Na Bíblia também está escrito: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Esse negócio de crente tapado, que só enxerga e tem que andar embaixo de uma ordem estrita lá, e você não pode ver se é verdade ou se é mentira, está contra as Escrituras, está contra os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos diziam: olha, examinai se o Espírito vem de Deus. Vem de Deus?
Está dentro da palavra, eu aceito. Não está dentro da palavra, joga fora. Não precisa brigar, não precisa contender com ninguém, simplesmente deixa o camarada para lá. Deixa o camarada de lado. E ele continua dizendo aqui, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mais uma promessa de segurança para o cristão. Mais uma promessa de segurança: não te deixarei órfão. O que é orfandade? O órfão é a criança que perdeu pai e mãe, a criança indefesa que não tem mais como se defender, não tem ninguém por ela, precisa aí da caridade, né, dos homens por aí. Não é assim que acontece aí quando a criança perde pai e mãe? De repente aí vai até vendido para o exterior, né? Tem o crime organizado aí vendendo criança, tanta coisa aí. Mas Jesus diz assim, ó: eu não vou deixar vocês órfãos. Ó, eu vou morrer na cruz do Calvário, eu vou ser crucificado, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não vou deixar vocês sem proteção. Ah, pode contar que a proteção vai estar providenciada. Proteção de pessoas para te atacar, e proteção de alimentação, proteção no sentido geral. Eu não vou deixar você órfão. Você não vai ficar órfão. Você não vai ficar à mercê aí da bondade dos homens, não. Sabe que a bondade do homem é terrível? O homem não faz nada para você sem estar querendo algo em troca. A bondade do homem é terrível, rapaz. Misericórdia. Olha, a minha oração ultimamente é o seguinte, ó: Senhor, me livra da bondade do homem. Eu não quero ser mais ajudado por homem nenhum, não. Porque o homem te ajuda, mas pode ter certeza, hein? Tem uma arapuca lá na frente esperando. Quando o homem te ajuda, pode contar que o preço vai ser grande, viu? O preço vai ser terrível. Quando o homem te estende a mão, misericórdia, Senhor, me livra dessas ajudas, porque é terrível. Mas Jesus não. Jesus está dizendo que Ele vai te ajudar, que Ele vai te estender a mão, que Ele não vai deixar você órfão. E tem uma coisa: você serve Ele se você quiser. Você não é obrigado a dar nada para Ele. Ele dá e não pede nada em troca. Só que o texto aqui nos amarra. O texto nos amarra. O texto nos amarra, porque quando ele diz assim, olha, eu virei e farei morada em vós, aí ele coloca o porquê que ele vai fazer isso. Porque vocês me amam. Mas aí perguntaram, como é que o Senhor não vai se manifestar ao mundo e vai se manifestar a nós? Olha, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. E aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Então nós temos uma fé que não é uma fé improdutiva, nós temos uma fé que produz. A fé dentro dos escritos joaninos é uma fé que produz, é uma fé que gera obediência. Obediência a quê? Aos mandamentos de Cristo. Olha, eu tenho os meus mandamentos, vocês guardam os meus mandamentos, e porque vocês guardam os meus mandamentos, então eu e o Pai viremos, faremos morada em vós. Vê que o negócio fica amarrado? Você não é obrigado, mas o amor de Cristo nos constrange. Você não tem obrigação, mas o amor de Cristo vem até você e faz com que você entre num processo de santificação. Por que num processo de santificação? Porque o Espírito Santo não habita em lugar imundo. Então para Deus, olha, para a Trindade habitar em você, precisa existir um processo de santificação. E como que ele faz? Primeiro ele pega e chega e aplica o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado.
Então vem o processo de santificação na minha e na tua vida. Vem o Espírito Santo, aplica o sangue de Cristo. Ele não somente aplica o sangue de Cristo, mas ele aplica a água, porque a água lava e a água é a palavra. Então ele aplica a palavra e ele vai te lavando em um processo de santificação. É sangue do Cordeiro, é a palavra de Deus que vai te limpando, e essa palavra vai te moldando, vai colocando você no prumo. O sangue do Cordeiro vem e purifica todos os pecados antigos, e purifica os atuais também, e a palavra vem atrás, colocando as coisas no eixo, colocando as coisas numa linha reta, vai te ensinando como andar agora, porque agora você tem o Espírito Santo, ele está te guiando na verdade, ele está te mostrando o caminho verdadeiro. E você vai fazendo isso por amor a Cristo, não por obrigação, mas por amor a Cristo, não para ganhar uma salvação. Às vezes o camarada pega esse texto aqui e quer ensinar salvação através de obras. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando o contrário. Está ensinando que o camarada vai fazer boas obras porque ganhou a salvação, porque ganhou o Espírito Santo, porque recebeu o Espírito Santo, porque recebeu o novo nascimento, porque recebeu uma nova atitude de vida agora. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia, Deus. Outra coisa também que eu quero comentar sobre vocês aqui, dentro desse tema: segurança do crente. O Espírito Santo é dado como segurança do crente, e a Bíblia usa muitas figuras para o Espírito Santo. Paulo lá, na sua carta aos Efésios, no texto lá que trata sobre a predestinação, ele fala lá, que depois que nós ouvimos o Evangelho da verdade, depois que nós abraçamos o Evangelho da verdade, nós fomos, primeiro, selados com o Espírito Santo da promessa. Segundo, dado como penhor, para a redenção da possessão de Deus. Quero tratar com você sobre essas duas palavrinhas, selo e penhor. Os dois têm quase que o mesmo sentido. Lá ele está dizendo, ó, você foi selado. Selado com o quê? Com o Espírito Santo. O que é ser selado? O que é um selo? Selo é uma marca. Ele está dizendo lá, ó, você foi marcado. Quando se pega os criadores de animais lá, criador de gado, criador de ovelha, quando ele coloca uma marca na sua ovelha, ele coloca aquela marca lá, para que quando a ovelha pode ir para onde for, tem aquela marca lá, pode onde for, tem aquela marca lá, aquela marca identifica o seu dono. Ó, essa ovelha aqui tem um dono. Ó, o camarada passou lá e roubou, levou a ovelha embora. Pode passar quando o camarada achou a ovelha, vai lá, olha a marca, está vendo? Está marcado, é minha, me pertence. É minha, ela me pertence. Então esse selo aí dá autenticação de dono, autenticação de posse. Eu tenho ela é minha, ela me pertence. Cada um que aceita Cristo, que recebeu a fé verdadeira, foi colocado sobre ele uma marca, está marcado. Pode estar onde for, ele está marcado. Lembra do episódio de Pedro tentando negar a Cristo? Como vocês lembram lá do diálogo lá? O que a mulher falou para ele? Você parece com ele? Ó, a roupa te identifica, o falar te identifica, o sentar. Mas tem um jeito do crente que identifica ele. Pode estar onde for, pode até pensar que está desviado. É igual aquele relato que eu li lá. O camarada tinha largado a igreja e estava numa boate dançando. E a prostituta que ele estava lá começou a falar para ele: olha, eu estou muito preocupada. Eu estou muito preocupada com esse negócio de salvação. Sabe que eu estou ultimamente preocupada com isso daí?
E o cara parou assim e gritou: Jesus, larga do meu pé. Jesus, larga do meu pé. É aquela história do irmão Walter, né? Um irmão que eu conheci quando eu me converti. Ele era um frequentador do centro de Macumba. E a dona do terreiro lá pegava o camarada nas costas e levava no altar. Ele disse que era uma veinha baixinha e podia ser o camarada do tamanho que fosse. Ela pegava o camarada e levava lá no altar do ídolo para oferecer lá para o ídolo lá. E ela foi pegar ele. Aí quando ela foi pegar ele, ela deu uma parada assim e falou: não, esse não, que esse é do homem lá de cima. Depois ele foi para a igreja evangélica. Mas aconteceu isso daí. Esse não, porque esse é do homem lá de cima. Rapaz, você tem a marca de Cristo desde que você nasceu, desde antes da eternidade. Antes, olha, da eternidade não, antes da fundação do mundo. Você já é escolhido por Deus, você tem a marca de Deus na tua vida. Está garantido, selo é garantia que alguém é dono seu, e esse alguém é Deus, esse alguém é o Espírito Santo, esse alguém é Jesus. Lá também ele usa a palavra penhor, é uma outra palavra para explicar a mesma coisa. É emprestado da negociação, do mundo comercial, do mundo do comércio. O que é um penhor? Penhor aí, para quem gosta mais de números aqui, mexe com contabilidade, é uma calção, ou seja, uma garantia, um sinal. Quando você vai fazer um negócio aí, de comprar uma casa, o camarada que está te vendendo lá não pede um sinal para você como garantia, que você vai comprar aquela casa lá, e você pega e dá aquela garantia. Então, o Espírito Santo é dado como garantia, ao penhor. Agora o camarada recebe o Espírito Santo e perde. Pensa bem, vamos raciocinar aí, vamos pensar um pouquinho. Está dizendo que, Paulo está dizendo que Deus fez um pagamento, um sinal de um pagamento, como garantia que Ele vai levar a obra até o fim. Agora, quando o camarada dá um sinal que ele desiste da negociação, o que acontece com ele? Ele fica com prejuízo. Não é essa a lei do mercado? O camarada fica com prejuízo. Então, para não ficar com prejuízo, ele tem que ir além. Só que dentro do comércio lá, o camarada, para não tomar esse prejuízo, ele já dá o sinal, porque tem certeza que ele vai ficar com aquilo lá, e aquilo não vai dar prejuízo para ele, porque se ele desistir, ele vai ficar com prejuízo. Então ele se precaver e tem certeza que aquilo é bom. Só que tem uma coisa conosco: quando Paulo pega esse emprestado das escrituras aí, emprestado do comércio, ele pega, só que tem uma coisa: a mercadoria que está em vista não é boa. A mercadoria não é boa. Deus está comprando uma mercadoria que não é boa, mas ele sabe. Ele sabe que não presta, ele sabe que não vale nada. Mas por que ele está comprando então? Qual é o camarada comerciante que vai dar um sinal por uma coisa que não presta? Aí você tem que se voltar para uma palavra chamada amor. Amor que nós falamos tanto e não temos, mas Deus tem. E Deus comprou uma coisa que não presta e já pagou adiantado. Ele sabe que eu e você vamos dar trabalho para Ele. Ele sabe que eu e você ia dar trabalho. Todo mundo ia dar trabalho para Ele. Ele sabe que a igreja ia fazer a mesma coisa que Israel fez, que foi abandonado. Ele sabe de tudo, mas Ele comprou, Ele deu o preço. Ele fez o pagamento. Ele derramou o Espírito Santo sobre a pessoa. E agora eu pergunto para você: aquele que começou a boa obra, porventura não a terminará até o dia de Cristo? Segurança para mim e para você: o pagamento foi feito. Jesus fez o pagamento, não somente com a sua morte na cruz do Calvário, mas enviando o Espírito Santo. Olha que pagamento!
morreu na cruz do Calvário e ainda enviou o Espírito Santo. Comprou uma coisa que não presta, mas essa coisa vai se tornar boa. Lá no céu não vai ter mais falsidade, não vai ter mais esse negócio de abraço de tamanduá, não vai ter mais nada disso, não. Tem muito abraço de tamanduá hoje, tem muito abraço de tamanduá e misericórdia. Estou corri longe, né? Como diz o caipira, sartei de banda, mas lá não, vai ser perfeito, o amor verdadeiro. E já estamos andando, buscando essa perfeição aqui, buscando essa santificação aqui, buscando Cristo aqui, buscando Deus aqui, porque foi nos dado como penhor para a redenção, para pagamento completo, para pagamento total da possessão de Deus, possessão da sua herança. A sua herança é você é possessão de Deus. O inimigo, o mundo, o diabo, o pecado não tem mais direito sobre você. Você não é mais escravo dessas coisas. Presta bem atenção para a liberdade com que Cristo nos libertou. O mundo não tem mais direito sobre a minha e a tua vida. O diabo não tem direito. A carne não tem direito. Olha para a cruz e Cristo é a libertação. A cruz e Cristo é a salvação. Viremos para Ele e faremos nele morada. Você tem uma trindade morando em você. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo morando em você. O que não valia nada, o que é barro, tem um grande tesouro. O valor não está no vaso, o valor está no tesouro. O valor não está naquela coisa que guarda o tesouro. O valor não está no porta-joias. O porta-joia é fraco, é de barro, mas a joia que está dentro dele é de um grande valor. E a joia é Pai, Filho e Espírito Santo morando na mesma pessoa. Veremos para Ele e faremos nele morada para sempre, para todo o sempre. Amém? Termino minha fala aqui e que Deus te abençoe e te guarde.